10 jovens empregados são contratados em empregos informais. Então, assim, você tem um problema aí, né? Tanto no mundo da educação, quanto no mundo do trabalho. E aí, eu não faço, né, assim, quais as intervenções possíveis, não é isso, né? A minha praia aí de análise. Mas uma coisa que eu tenho muita tranquilidade, assim, de falar é que essa solução vai vir com a participação dos jovens, né? Então, quanto mais o jovem pensar na escolha, amadurecer na escolha, construir a sua escolha, mais ele vai poder contribuir nesse diálogo, né? Mais ele vai ser um interlocutor para falar com propriedade, né? Do que está acontecendo e como é que a gente pode restabelecer essa conexão e trabalhar, né, de uma outra maneira, né? Então, para mim, a importância da escolha é isso, né? Tá? E aí eu vou trazer para vocês uma frase, né, que eu adoro, assim, do Viktor Frankl, que ele fala, né, assim, ele formulou isso, a gente sabe, né, num contexto de holocausto, então num contexto muito crítico, né, e ele diz, tudo pode ser retirado de um homem, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas, escolher sua própria atitude em um determinado conjunto de circunstâncias para escolher o próprio caminho. Então, acho que é isso que a gente tem que pensar, assim, como é que a gente pode ajudar o jovem, fortalecer o jovem nesse momento de escolha, né? É difícil, né? A gente sabe disso, assim. Se a gente voltar um pouquinho atrás, né, desses jovens que a gente está atendendo, né? A geração dos pais, onde eu estou incluída, dos avós, né? O retrato era esse, né? A gente tinha, sim, esse momento crítico de escolha, mas uma vez feita a escolha, o caminho estava dado, né? Então tinha a trilha do advogado, a trilha do médico, a trilha do engenheiro, a trilha do arquiteto, tinha a trilha de quem queria carreira pública, a trilha de quem queria uma carreira privada, a trilha do empreendedor, a trilha do executivo, o mundo feminino, o mundo masculino, enfim. Uma vez que você fizesse uma escolha, tinha uma previsibilidade na carreira, né? Assim, não é que você precisava ficar, às vezes até ficava, né, 30, 40 anos na mesma empresa, mas existia, né, o cardume estava ali uniformemente, né, nadando na mesma corrente, né? É claro que havia crises, mas as crises eram explicadas por um único fato e elas eram tratadas com um único remédio, né? Então, você tinha, assim, a crise do petróleo, você tinha o problema da inflação, você tinha uma guerra, ou você tinha um desastre natural, e aquilo era tratado com um remédio específico, né? O que a gente tem hoje? Hoje a gente tem isso aqui, né? Nenhuma visibilidade, mistura, pouca nitidez, os cardumes todos misturados, né? Mudança, conexões, que é o famoso mundo VUCA, né? É um acrônimo, né, que foi formulado no final da década de 90, mas que até hoje é muito, né, atual. Acho que o corona é um exemplo disso, né, assim, como que um evento único, né, pode desequilibrar o sistema, né, porque a interconexão é muito forte, né. Então é um mundo de ritmo rápido, de mudança constante, inesperadas, incerto, né? Assim, é um mundo de informações sem clareza, sem nitidez. Você não sabe direito o que vai ser o impacto daquele evento. Complexo, são múltiplas variáveis interconectadas, interdependentes, que interagem de uma maneira imprevisível, desconhecida e ambígua. Então, assim, é muito difícil mesmo você definir uma escolha nesse universo, porque você está nadando em mar aberto, né? Com cardume, peixes diferentes passando, luz, profundidades diferentes, uma abrangência incrível, mas é esse o mundo, né? Assim, não adianta a gente olhar para lá e assim, mas eu queria aquele dos cardumes andando igualzinho. Não é isso que eles têm, né? E aí, eu gosto muito dessa frase do Scott Peck, né? O Scott Peck, ele morreu no começo, 2005, né? Então ele pegou aí essa emergência do mundo VUCA e ele traz uma frase que eu gosto muito, que ele fala: é preciso abandonar o desejo de simplificar tudo, procurar fórmulas e respostas fáceis e começar a pensar multidimensionalmente.
para a gente se maravilhar, né, dizer, no mistério e nos paradoxos da vida, para a gente não desanimar com a multidão de causas e consequências, mas ao contrário, para a gente poder apreciar o fato da vida ser complexa, porque é isso que a gente tem. E isso é uma maravilha, se a gente pensar, né? Olha como que é maravilhoso você poder escolher muitas coisas, né? Você poder traçar o seu caminho, né? Então, acho que é isso que a gente precisa de fortalecer o jovem, para que ele se maravilhe em vez de ele ficar tão angustiado, né? Porque o que a gente tem, e eu tenho visto isso muito assim, né, com esse público, o que acontece? Alunos mudando de graduação, assim, não é de um curso para o outro, mas assim, 4 vezes, ou então na hora que forma, não tem a menor ideia do que vai ser o caminho, aí olha ali, programa de trainee, ok, programa de trainee tá bom. Aí ele faz assim, gente, 11 inscrições em programas de trainee. O que acontece? As agendas começam a coincidir, claro, e aí quem faz a escolha? É a agenda. É a agenda que ele conseguiu acompanhar e cumprir. E aí ele passa em algum programa de trainee, mas não foi ele o protagonista da escolha, né? E muita angústia, porque é claro que ele sofre com isso, né? É claro que ele chega ali naquele programa, ele não se identifica. E aí, esse fortalecimento, né, da escolha, de viver, de mergulhar nesse mundo VUCA, né, de se maravilhar com ele, eu gosto muito desse conceito do David Peterson, que dispensa apresentações, né, mas talvez tenham non-coaches aqui. Ele é um pioneiro, né, do coaching, hoje ele é sócio do David Goldsmith, e ele trabalhou muitos anos no Centro de Excelência de Liderança da Google, né? E ele traz um conceito que eu acho ele bom, assim, que é o DNA do VUCA, né? Assim, que ele fala, a gente tem um DNA que nos prepara, né? Um código básico que nos prepara para sobreviver, para a gente se desenvolver, para a gente prosperar, né? O DNA do VUCA seria um DNA que prepara a gente para viver e prosperar em um mundo de caos, complexidade e mudança constante. Então, esse engajamento intencional que ele propõe é como se a gente assim, escolhesse, né, mergulhar nessas experiências que são diversas, que são novas e que são adversas, né? Então, voltando para o nosso público de jovens, né? Quando a gente está falando da diversidade, a gente está falando nessa infinita, né? São infinitas possibilidades de graduação, de mercado, dentro dos cursos, muitas especializações, modelos de contrato de trabalho, enfim, né? A novidade também, a gente tem sempre, esses jovens estão sempre tendo que entregar resultado num contexto novo, de uma forma nova. E a diversidade, que eu acho que é uma palavra assim, muito perfeita para isso, porque não é a diversidade como ameaça, como a gente está vivendo agora, né? Mas uma diversidade porque é aquilo que veio diferente do que a gente estava esperando, né? É o contratempo, né? É o diferente. E a hora que a gente fortalece, né? Que a gente desenvolve, né? Que a gente escolhe mergulhar nesse mar aberto, né? Para lidar com esses desafios, fica muito mais gostoso, né? Fica muito mais leve, fica muito mais alegre, ainda que tenham muitos desafios, né? E o David Peterson, ele trabalha, né, especificamente com lideranças, mas eu estou roubando essa ideia dele para pensar nos jovens, né? Pedindo emprestado, porque ele fala dos benefícios que ele, da pesquisa dele, de muito tempo, um público muito grande, ele observou, né? Que é a maior agilidade de aprender. E aí eu fiz uma conexão que eu achei muito convergente, a palestra que eu escutei ontem da Tânia e da Ana, da ICF Paraná, né? Onde elas trataram, né, do conceito de Learn Agility, que é exatamente isso, né, essa habilidade de lidar com mudança, com pessoas, com resultados em contextos diferentes, o autoconhecimento como uma habilidade transversal, e a gente vai falar disso mais rápido, mais na frente, e habilidade mental, que é essa capacidade de lidar com a complexidade, né, com o que eles chamam de wicked problem, né, assim, como é que muitas perspectivas de solução, às vezes soluções antagônicas, e como é que a gente lida com isso, né? Então ele fala da agilidade de aprender, ele fala da resiliência, da empatia,
mais insights, de uma capacidade de liderança, né, que é exatamente o que ele está tentando trabalhar, né, que ele trabalha né, nessa pesquisa, e liderança de si e do outro, né? E uma coisa que ele fala e que eu observo muito nos jovens é a consolidação de um caráter, né? O amadurecimento, ele fala, a maturidade, né? Parece que ela se acomoda, assim. E eu vejo isso muito, né, nos jovens, assim, como que eles chegam, né, muito assim, é sempre a empresa, é sempre o curso, e a maturidade é exatamente quando você digere aquilo, processa a sua própria vida, né, e desenha uma escolha nova, né. O nome disso para mim assim, é uma resiliência profunda, né. Então, em vez de você estar sempre colocando lá de fora, você traz para você e nada nos seus desafios e descobre caminho, né? Descobre caminho. É aquilo que o Viktor Frankl fala, a gente não pode abrir mão desse direito e desse dever de escolher, né? E esses são os jovens que vão ser os líderes, né, do futuro. Esses são, né, a geração que está vindo, é a geração que vai desenhar, inclusive, esse novo futuro que a gente está vendo o que vai acontecer, né, depois dessa pandemia, né? E aí esse é o convite, então, né? Um convite para o convite para o protagonismo, né? E aí é a pergunta, né? O que você prefere? Ter certeza ou ser curioso, né? Então, em vez de experimentar nessa base da tentativa e erro, né? Vou mudando de graduação, vou mudando de empresa, vou, né, fazendo um trainee aqui, trainee ali, né? Em vez de fazer isso, ele pode assumir uma atitude de protagonismo nesse mundo VUCA, que pertence a eles, é o tempo deles, né? E mobilizar os seus recursos, né, os seus talentos, as suas conexões para fazer uma escolha com sentido. E, de novo, não é uma escolha, é uma das escolhas que eles vão fazer ao longo da vida, né? A hora que eu estava preparando essa apresentação, eu fiquei pensando isso, assim, muito especificamente assim, nos médicos que estão se formando agora, né? Essa geração aí de médicos. Você pensa o tanto que é diferente, né? O contexto que eles estão encontrando hoje no mundo inteiro do que eles imaginaram, de como que ia ser uma residência em tal lugar, e depois, sei lá, ia trabalhar em tal hospital, e for no consultório do pai médico, enfim. E o que está acontecendo com esses jovens médicos hoje? Então, se você não é protagonista da sua vida, isso cai em cima de você como uma bomba, né? Agora, se você olha para isso e conversa com isso e traduz isso para os seus valores, para as suas escolhas, para os seus propósitos, vira outra história, né? Eu tenho um caso muito peculiar, assim, que eu gosto de contar nessa história de protagonismo, porque vocês viram que eu tive várias carreiras, né? Assim, fiz algumas transições, mas na verdade mesmo, o primeiro vestibular que eu fiz não foi para história, foi para arquitetura. Eu tinha 16 anos quando eu estava fazendo essa escolha, há muito tempo atrás, e eu falei com um professor meu que eu queria fazer história. Ele falou, não faz história não, faz arquitetura, porque você tem muita facilidade com matemática e depois você trabalha com patrimônio histórico. Então ele desenhou a minha carreira, assim, 5 minutos. Faz arquitetura, trabalho com patrimônio histórico, você vai juntar a história com essa habilidade matemática. Eu achei que estava bom, parei nessa página, não fui protagonista da minha escolha e fiz arquitetura. E naquela época a arquitetura era um curso de graduação das ciências exatas, então a gente fazia o básico junto com todas as engenharias, porque hoje a arquitetura nem está mais nesse lugar. E diferente da maioria dos meus colegas arquitetos ou futuros arquitetos, eu ia muito bem nas matérias, eu tirava nota boa em cálculo, ajudava todo mundo, enfim, eu tinha uma facilidade para isso. A hora que eu cheguei, depois de 5 períodos de SEX, que eu cheguei na escola de arquitetura, eu falei, isso não me pertence. Eu não tinha menor talento para aquilo, menor vocação, eu não tinha menor capacidade, não tinha menor inteligência espacial, e até hoje eu não tenho. Eu falei, aí eu comecei a pipocar pela UFMG, fazendo matéria na economia, fazendo matéria na história, eu ia buscando outras coisas, até que uma hora eu falei, gente, não tem condição, eu vou ter que sair desse curso, porque eu tinha que fazer o curso de arquitetura, né? E aí eu fiz outro vestibular e não fui protagonista da minha primeira escolha,
Assim, eu não queixo disso, não, mas eu acho muito peculiar e eu acho isso um bom exemplo para mostrar o que é interesse e o que é habilidade, né? Eu tinha habilidade para matemática, mas eu não tinha o menor interesse em trabalhar com aquilo, né? E nesse protagonismo, né, é um caminho de aprendizagem, né, que vai e o de novo David Peterson ele fala isso, né? Ele fala da coragem, da curiosidade e da humildade. Mas eu gosto mais de confiança do que de coragem. Eu acho que a confiança é aquilo que prepara a gente para enfrentar os medos, mais do que a coragem, né? Mas é um caminho de atitudes que estão adormecidas nesses jovens, né? Então, quando a gente vê nos jovens, assim, muitos jovens medicados, né? Muitos jovens muito angustiados, deprimidos, né? São atitudes que estão adormecidas. E o coaching vem exatamente para instigar, é como se a gente instigasse a juventude, né? Que é exatamente esse momento de mais coragem, né? Para experimentar. Esse é o momento de experimentar o não saber, né? De experimentar o diferente, de ser curioso, né? De gostar de enfrentar uma situação nova, né? Como é que eu me comporto? Então, uma curiosidade com o mercado, com o trabalho, com o estudo, com pesquisa, com comportamentos diferentes, né? E de, junto com isso tudo a humildade, né? Que é você saber assim, eu não sei, o que eu preciso de aprender? Então, pedir mais feedback, né? Fortalecê-los nesse lugar do não saber, porque a juventude ela tem esse lugar, né? Eu posso não saber ainda, eu não tenho que ter todas as respostas, né? E junto com isso tem uma coisa muito importante que é a reflexão sobre você mesmo e a reflexão sobre a sua reflexão, né? Como é que eu reajo a isso, né? E aí é que a gente aprende, né? Na hora que a gente aprende, a gente pensa sobre o nosso, né? E o David Peterson, ele observa isso muito claramente nas lideranças, né? No desenvolvimento dos líderes. E eu brinco, a gente não precisa de esperar os jovens virarem líderes para eles fazerem coaching, né? Eles podem começar a fazer coaching antes, eles vão ser líderes melhores, né? E aí, pensando no coaching, então, né? Bom, primeiro eu queria só esclarecer, assim, né, que quando a gente está falando em coaching aqui nesse contexto, a gente está falando nos parâmetros da ICF, né, das competências da ICF. É desligar, Lara? Por gentileza, a gente não estou conseguindo identificar quem precisa de colocar o seu som no mute. Ok, obrigada. Obrigada, Lara. Eu vou fazer uma consideração, gente. O administrador e o co-administrador conseguem mutar todo mundo. E menos o oficial, né? Mas tem um botão aí que eu não sei aonde é, mas eu sei que tem, que você muta todo mundo e você Maria Vitória, você está no mute. Eles mutaram você sem querer. Tira o. Vou tirar. Liga. Ligou? Tá ouvindo? Obrigada. Então, só vale um parêntese importante quando a gente está falando de coaching, a gente está falando de uma atuação dentro dos parâmetros, das competências e dos parâmetros éticos da ICF, né? Então, essa é a premissa de toda essa conversa, né? E no meu exercício pessoal, o que eu tenho observado, assim, o tanto que o coaching ajuda e fortalece esses jovens nesse momento da escolha, né? Eu entendo que a estrutura do processo, o ritmo, a confiança, esse espaço seguro, essa escuta, a presença, isso acalma esse jovem, acolhe essa pergunta dele, né? E acolhido, ele vai criando repertório, porque é uma geração também que não tem muito esse momento da introspecção. É uma geração muito demandada, vocês pensam,
tanto de rede social, o tempo, né? Assim, é uma geração muito demandada para fora, né? E aí, na hora que ele dá essa primeira parada, assim, que ele olha para ele mesmo, eu brinco assim, eu vejo que nem a minha escuta e nem a minha presença, é a autoescuta, né? Ele se escutar e ele fala, ah, é isso. E as fichas vão caindo, ele vai criando um repertório, né? De autoconhecimento, ou melhor, de autoconsciência, né? Assim, que é muito lindo, né? Porque é como se ele estivesse, né? Se descobrindo mesmo, né? Ele se coloca a serviço dele mesmo, né? Através do coaching. E eu costumo dizer para eles assim que o coaching é um mergulho, né? Tem hora que a água é suja, turva, fria, desconfortável, tem hora que a água é uma delícia, mas é isso. E que eu não sei a resposta, né? E não sei mesmo, né? A gente está nesse lugar do não saber, né? Mas que eu asseguro a eles que eu vou estar sempre do lado deles nesse mergulho. E que algumas vezes eu até desafio eles nesse mergulho, né? Assim, olha, tá? Tem alguma coisinha ali que talvez faça sentido com alguma coisa que você já falou, né? Sempre peço permissão para isso, né? E eu não vou estar lá para apontar a direção, né? E para orientar para nada. Isso é muito interessante, porque naquela primeira sessão que a gente faz a contratação, que a gente trabalha a questão fundamental e as expectativas, é muito comum aparecer, né? O que você espera do coach, o que você espera da sua coach, aí eles vêm. A orientação, e eu falo, não posso, essa eu não posso. Por isso que eu gosto dessa imagem do farol, né? Mas eu falo para eles, mas eu vou estar ali no mergulho com você. Porque o navio, ele não navega para o farol, mas o farol ilumina a rota, né? E eu gosto dessa imagem, porque eu acho que o coach e a gente, no lugar de coach, a gente ilumina a rota, né? A gente ilumina o mergulho, né? E dá clareza para essa pesquisa que eles vão fazer, né? E aí, à medida que eles vão avançando, eles vão construindo esse caminho, que é aquele caminho, né, do Viktor Frankl, assim, vamos construir o caminho de cada um, que é muito único, o mergulho é único, pessoal, intransferível, não tem dois mergulhos iguais, né? Onde ele vai enfrentar as fortalezas, as limitações, os medos, as escolhas, as crenças, mas ele vai construindo esse caminho em direção a um porto seguro, né? Que eu chamo que assim, a hora que ele está nesse espaço de liberdade, né? Que ele assume, ele se apropria dos seus valores, dos seus motivos, ele faz a escolha, né? É num espaço de liberdade. Mas eu brinco que é um porto seguro, mas que é só uma escala, né? Porque não se esqueçam que é um mundo VUCA, que é constante mudança. É um porto seguro, mas é um porto intermediário. Mas ele vai se aproximando desse porto, né? E, de novo, lembrando que é uma das escolhas e que vão né, haver outras escolhas, mas ele se apropria disso. E o meu pacto com eles, meu acordo, né, o meu lugar de farol, eu adoro isso, né, do Hermann Hesse, que ele fala, nada posso lhe oferecer que não exista em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo além daquele que há em sua própria alma. Nada posso lhe dar a não ser a oportunidade, o impulso, a chave. Eu o ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo, e isso é tudo. Então, esse é o meu combinado com os jovens para que eles assumam o protagonismo da escolha deles, né? E aí o convite que eu faço, né, e eu falei que o processo é estruturado, é claro que não é um roteiro rígido, mas ele tem uma estrutura, tem uma lógica, né, tem um percurso que cada um vai fazer do seu jeito, né? O convite que eu faço é o olhar para si, o olhar para o mundo e o momento da escolha, né? Esse é o convite, que só ele pode fazer, né? Eu brinco com eles também que, assim, coaching a gente tem que querer e precisar e querer. E ninguém mergulha pra gente, né? A gente mesmo tem que mergulhar e olhar, né? Mas esse é o convite. E não é uma coisa estanque. Primeiro eu olho para mim, depois eu olho para o mundo e depois eu vou para a ação. Ele olha para si a partir do lugar que ele está, né? Então ele traz eventos, experiências, ele reconecta, ele traz, né, a matéria que ele trouxer, a gente vai
trabalhar nesse sentido, né? Então ele olha para si, e eu falo que assim, é como se a gente colocasse um espelho diante dele, né? Para trabalhar os seus motivos, né? O que é que me mobiliza mesmo internamente, lá na minha alma mesmo, né? Para ação, os meus valores, assim, valor é aquilo que eu não abro mão, mesmo diante de uma escolha difícil, e os meus talentos, né? O que eu tenho para servir, né? Para levar para a necessidade do mundo, né? E ele trabalha também competências, habilidades, interesses, capacidades, né? E ele vai burilando, ele vai explorando, né? Esse repertório, esse recurso dele interno, né? A mala, o que ele tem na bagagem dele, né? E ele vai dando potência para isso, ele vai dando intenção, ele vai dando propósito para isso, né? E é muito, muito maravilhoso, né? Porque ele vai conectando, ele vai fazendo associação e ele vai descobrindo caminho. E aí, gente, o mundo é infinito, né? Mas é um trabalho de questionamento, de exploração, de articulação, de esclarecimento de si, do contexto dos seus incômodos, dos seus sabotadores, dos gatilhos, das suas crenças limitantes, dos padrões de repetição e na profundidade de cada um, né? Mas essa é a matéria, né? Assim, digamos assim, o barro comum, né? Não significa que todo mundo passa por isso, né? A gente sabe que não, né? Mas é um processo de tomada de consciência, né? Que não tem nada a ver com uma decisão racional, um plano de metas, plano de ação, não tem nada a ver com isso, né? Quanto à necessidade e à possibilidade da mudança. Porque quando eles chegam para o coach, é como se eles estivessem aprisionados, né? Assim, eles falam assim, eu tenho que acabar essa graduação, não tem jeito, eu não posso sair desse emprego, agora eu não posso, eu já mudei demais, eu preciso, né? Assim, é como se ele não pudesse um tanto de coisa, né? E a hora que ele vai tomando consciência, né, dos recursos, da potência dele, né, que ele coloca isso a serviço dele em primeiro lugar, para depois ir para o mundo, ele se mobiliza para fazer escolhas conectadas com isso, né? Então, assim, o autoconhecimento, a autoconsciência da potência e também das limitações, né, leva a um momento de ação e a novos comportamentos, né? E é muito bacana, né? Porque o jovem responde rápido, assim, é muito lindo, né? E aí ele olha para o mundo, mas é um olhar para o mundo muito diferente do que aquele olhar que ele olha e fala assim, bom, tem 33 mil cursos de graduação no Brasil, o que eu vou escolher? Como se ele estivesse olhando uma vitrine, né? Ele olha para o mundo interagindo com o mundo, ele observa, mastiga aquilo, interage e vê o que reverbera nele, o que ressoa, o que conversa com ele. E aí, gente, as possibilidades são mesmo infinitas, né? Tem, assim, na lista de profissões e atividades, tem, assim, nostalgistas. Nostalgistas são recriadores de experiências emocionais através do ambiente. Tem reconstrutores da natureza, tem artesãos, que eles agora chamam de makers, né? Tem telecirurgiões, tem por aí vai, né? Tem tudo, né? Mas ele olha a partir dele e ele aí vai conversando. Nesse momento, né, eu não pesquiso para eles, não, e não oriento, não, mas eu dou muito acesso para eles. Então, dependendo do interesse, dependendo para onde que ele está indo, eu ajudo muito nessas conexões. Ele mesmo faz muita conexão ao longo, desde o início, né, do processo. Tem um coach que ele tem uma imagem muito linda que eu gosto, que ele fala assim, engraçado, Vitória, porque a gente faz uma sessão e parece que é uma pastilha que a gente põe na boca e a gente fica com essa pastilha até a outra sessão. E enquanto eu estou chupando essa pastilha, eu começo a conversar com as pessoas sobre isso que eu estou trabalhando em mim, né? E aí ele conversa com o sogro, com o pai de amigo, com o amigo, com os pais, enfim, com o professor, nessa busca dele. Então é muito lindo, porque ele vai se virando, né? Ele vai fazendo as conexões. Mas eu também, quando posso, assim, eu promovo também essas conexões, associações. E eu tenho caso até de uma ex-coach que depois ela foi trabalhar junto com a pessoa que ela tinha conversado para seguir essa carreira. Então, elas brincam que eu fui como é que fala esse santo casamenteiro, né? De juntar as duas, né?
E tem uma outra imagem também de outra coach que eu acho linda, porque ela chegou muito angustiada, mudando de emprego, né? Assim, já tinha tido 5 empregos, mudando muito. Ela falou, eu não consigo, eu não aguento mais mudar. Eu não aguento, tem alguma coisa, eu vou, eu chego. Isso, eram empresas boas, assim, uma pessoa muito bem preparada. E aí ela trouxe uma imagem linda, que ela fala assim, eu entendi. Eu entrava, quando eu ficava incomodado com a minha empresa, eu era como se eu pulasse num barco de refugiado. E para um refugiado, para sair da Síria, vale qualquer barco. Mas eu não estou na Síria. E aí ela parou, olhou para o mercado, entendeu, conectou, e hoje essa menina está numa carreira linda, assim, e vai provavelmente mudar de novo, não é o caso, né? E muitos até às vezes voltam para falar, olha, queria te contar que eu mudei, ou queria checar isso aqui, né? Mas aprendeu a fazer, né? Assim, eles não são refugiados, a gente não precisa de viver como refugiado. Então, às vezes fica mais tempo naquela empresa para poder, né, fazer o movimento com sentido, com motivo, né, com essa energia, né, da troca, né. E aí eu estou falando de infinito, e é infinito mesmo. Apenas um recorte aqui, né? Se você pensar num coach que já tem clareza de que ele quer ir para o mundo corporativo, aí você tem que recortar de novo o mundo corporativo e falar, bom, qual mundo corporativo? De que mundo é esse que eu estou falando, né? E aí eu trouxe como a título de exemplo assim, uma pesquisa da PwC, né, onde ela traz aí 4 mundos, né, o Yellow World, que é o mundo das marcas éticas, né, que trabalha a serviço da humanidade, né, então não é o lucro, são as empresas sociais, comunitárias, que não tem nada a ver com o Blue World, né, assim, que é outro mundo, é tudo mundo corporativo, tudo organização, mas o Blue World é o mundo do hipercapitalismo, né, essas empresas gigantescas que vão crescendo, crescendo e ocupam o espaço, né, dos seus concorrentes, são maiores do que nações, né, assim, do que muitos países mesmo, né, onde o que é valorizado não é o humano, mas é o talento, né? A preferência individual tem prevalência sobre responsabilidade social. O Green World é um mundo, né, de empresas mais voltadas para a sustentabilidade, para a responsabilidade ambiental, social, né? Tem o impacto aí medido também, né, como resultado. E o Red World é o mundo desse mundo que a gente está assistindo aí das inovações, né? São as empresas que inventam os nossos desejos futuros, né? Então tem muito lucro, muito crescimento, né? E aí o jovem olha para isso e ele tem, né, a partir do seu lugar, sabendo de si, ele começa a entender valor, que cultura é essa, né? Que essa empresa conversa comigo, ele não vai entrar em qualquer barco, né? Ele vai entender como que aquela empresa conversa com ele, com os valores dele, com a escolha dele. Ele faz pesquisa e ele começa a analisar a tendência, ele faz conexões, ele faz trocas, né? Para ele poder fazer essa escolha de uma forma mais assertiva, né? Para aquele momento, para ele construir esse caminho de novo naquele momento, né? Não um caminho eterno. Alguns até ficam muito tempo, mas enfim, não é isso o mais importante, né? O importante é que ele olha e ele escolhe, né? E aí ele chega no momento da escolha, né? E o que é muito bacana nesse momento, assim, porque aí ele seleciona o destino, né? Ele vai fazer uma viagem, ele tem clareza do que ele tem na bagagem, ele tem clareza do que ele não tem na bagagem, que é importante, né? Porque não tem tudo, do que ele ainda precisa de ter, enfim. E ele se prepara, porque às vezes o que ele não tem é importante e ele se prepara para isso, né? Mas, de novo, não é um MBA qualquer, não é uma pós-graduação qualquer, é uma pós-graduação que conversa com a minha escolha, né? Então, ele seleciona o destino e ele faz um plano de voo, ele traça itinerários possíveis. Aí é o dono da viagem, né, gente? Aí é uma delícia, porque ele se prepara e, de novo, a humildade para se preparar, né? Porque ele sabe o que tem valor, o que ele já tem que tem valor para aquela seleção, para aquela oportunidade, e o que não tem, né? E o que ele precisa de. Então, ele se prepara, né? Ele se prepara com foco, com vontade.
E aí, o que eu tenho visto muito, né? Nos meus clientes, eu tenho muitos clientes que chegam com essa escolha de mundo corporativo, tem alguns também que não, mas a maioria chega com essa escolha do mundo corporativo. São meninos talentosos, bem formados, né? A gente sabe que o coach ainda é, né, esse lugar. E eles chegam, então eles participam de muitos processos de trainees e eles são muito bem-sucedidos, porque eles vão com muita convergência para a seleção deles. Eles escolhem 3 processos, eles vão muito preparados, com muita convergência de valor, de propósito, com o olho brilhando, eles estudam as empresas, eles estudam o destino. Eu falo que é como se fosse quando eles estão preparando viagem, né? Que assim, eles sabem aonde que eles vão jantar, eles sabem que show que eles vão, aonde tem praia, enfim, eles preparam as viagens, né? É a mesma coisa, eles cuidam desse processo como se fosse uma viagem, né? Onde que vão comer, o que é importante, o que tem valor, o que não tem. E eles vão com uma coisa que eu acho muito bonita, né? Que é a humildade, porque eles vão para o processo seletivo com muita tranquilidade do que eles não sabem. Então, não é aquele candidato que tem que saber tudo, ele fala, isso eu não sei ainda. Porque ele é jovem, ele não tem que saber mesmo. E a gente sabe, a gente participa, né? Eu faço processo de recrutamento e seleção, a gente sabe que a gente não quer um jovem pronto, né? Não tem que saber tudo mesmo, né? Mas eles vão preparados, tanto no que eles sabem quanto no que eles não sabem, né? E aí dá muito certo, né? Então, para fazer uma síntese de estudo, né, dessa viagem e dos jovens todos, o que eu observo assim, é que a gente começa um processo muito no pensar, né? Assim, ele trabalha com a trajetória, assim, né? Como é que ele chegou até aqui, né? Naquele momento ali. Ele gera um saber novo, que é isso que eu falei. Ele fala assim, gente, como que eu nunca tinha pensado nisso, né? Assim, eu tenho 28 anos que eu pensei nisso, eu tenho 30 anos que eu pensei nisso, enfim, né? Ele gera um saber sobre si e sobre o contexto dele, né? Ele traz isso para o momento presente, então é aquele momento, né, assim, que ele fala assim, o que isso significa para mim? O que eu estou sentindo agora? Qual que é a sensação? Né? O que está acontecendo aqui e agora? Né? Então ele trabalha muito com o presente, né, com o sentir motivado. É esse sentir motivado que faz acordar o motivo, né, assim, aquela coisa mais lá do fundo, né, o meu motivo, né? E aí ele vai para a ação com o querer transformado. E esse querer transformado, né, esse motivo é o impulso dessa ação, e esse querer transformado é a tal da vontade que lá no começo da apresentação a gente falou que os formuladores, né, de pesquisa, de educação falam, mas os jovens não têm vontade, esses cursos não estão conversando com a vontade deles, né? Então, eu acho que, assim, fazendo uma síntese, o que eu vejo, né, nessa experiência de coaching com jovens é que eles se fortalecem e eles assumem esse lugar de protagonismo da carreira deles e do mundo que eles querem construir. Porque não é a gente que está desenhando o mundo, são eles agora, eles são os futuros líderes, né? Então, eu sempre brinco, né, assim, não vamos esperar eles terem o desafio da liderança, né? Vamos formá-los com a liderança de si, né? Nessa escolha que é tão importante, assim, da universidade, né, de entender o que é o contexto, assim, né? Eu recebo, assim, o curso de Direito é um curso, a graduação de Direito é uma graduação que me intriga muito, porque eu recebi mais de um coach assim, que ficou se preparando para concurso e aí não passa e fica, porque também ele não passa, porque ele também não estuda tanto, enfim, fica ali aquela angústia e ele não se movimenta, o tempo vai passando, e aí quando ele chega com 30 anos, ele fala assim, agora? Porque aí a biografia, ele é atropelado pela biografia dele, né? Ele fala, bom, agora eu quero casar, eu quero ter filho, eu não tenho emprego até hoje. Eu tenho, sei lá, 6 anos de formado, 7 anos de formado, nunca trabalhou na vida. Né? E aí ele entende o que ele tem que fazer. Então é bonito por causa disso, porque ele reformula a escolha. Ele fala, bom, o que é mais importante agora para mim? Né? E aí você tem 1000 possibilidades para você redesenhar
essa carreira, né, e atuar aí de uma outra forma. Mas ele assume o lugar de sujeito, de protagonista da escolha. Então, acho que é isso que eu tinha para falar, muito rápido, né? Queria deixar o espaço aí, Lara, aberto para as dúvidas, questões, e deixar o meu muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês, pela escuta, e acho que agora está uma boa hora para a gente trocar. Obrigada. A Lara sumiu? Não, eu estou aqui tentando habilitar meu microfone. Vitória, uma apresentação brilhante. Obrigada, Lara. Muito profunda, muito interessante. Várias, eu vou te falar que vários insights me ocorreram aqui. Assim, eu tinha comentado com você há poucos dias, né, que eu tinha achado assim, o que você estava falando, assim, irreparável. É realmente espetacular o que Obrigada. né? E assim, muitas pessoas, os comentários são muito positivos, né, aqui. Algumas pessoas já colocaram algumas perguntas. E aí, assim, eu vou trazer alguns comentários, né, que já foram feitos, e aí eu vou entrar nas perguntas, né, porque eu acho que é importante as pessoas colocaram lá, assim, já a Ana Castro, né? Ela fez uma pergunta, eu vou trazer daqui a pouco, tá, Ana? Aí tô vendo lá a Adriana Mata Machado falou o seguinte, do livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, né? Quando você falou que fez a apresentação, ainda colocou aqui que no Brasil tem a expressão da geração neném, né? Nem trabalha, nem estuda, né? Ela fez esse comentário, achei interessante. A Tatiana fez uma pergunta, Tatiana está aqui, nós vamos falar dela daqui a pouco, algumas perguntas. E aí ela comentou um pouco mais à frente, né, a frase linda e a Marcionila falou que na verdade é um mantra, aquela frase que você trouxe do Hermann Hesse, né, um mantra para ela como coach, né, Marcionila? Que bom. Eu também falo que é meu mantra. Mas ela é perfeita, muito, muito adequada até. E a Adriana também coloca de novo, né? A Adriana Mata, observe que poucos são os que realmente veem a diversidade que há no mundo. Eles vêm muito moldados pelas profissões tradicionais, então, já trazendo isso aí, para de repente faz parte do contexto. A Paula Bredan falou que a imagem do farol é perfeita, concordo com você, viu, Paula? Assim, acho que será que felicidade. E nessa hora, até como você projetou a imagem do farol, Vitória, me veio aquela música do Chico Buarque que fala do farol e do faroleiro, né? Faroleiro. Então, ele tem um trecho ali, me remeteu, aí trazendo mais essa metáfora. Você recheou essa apresentação de metáforas belíssimas, né? E aí, Rosângela colocou, que espetáculo essa metáfora do barco para refugiados. Né? Eu me emocionei de ouvir essa metáfora, né? Fiquei pensando o quanto de profissionais que a gente conhece que talvez estejam aí, dor, né? parece com muita dor, né? Ainda aí no barco de refugiados, né? E a Meire saiu, né? Assim, ela agradeceu e falou que precisava de ir. Falou que também estava excelente a sua abordagem. Bom, Rosângela falou gostaria da referência da pesquisa da Price, nós vamos falar disso daqui a pouquinho também, né? Marcionila com pergunta. Carla, excelente apresentação, Vitória, gratidão. A Cristiane também, maravilha de conteúdo, Vitória, também gratidão, né? A Paula Bredan completou que é uma apresentação sensível, acho que ela feliz essa sua pontuação, Paula, né? Que bom que você acolhe, né, os jovens angustiados
E o Paulo César falando que você está apresentando uma visão de muita senioridade, vivência teórica e prática, né? E está trazendo uma visão de vários ângulos do assunto e enriquecendo aí para todos nós. Bom, deixa eu ver se tem mais algum comentário. E Antonella, só uma partilha. De antiga coachee da Vitória, o estado de presença dela e escuta amorosa e acolhedora no processo do outro, fez toda, né, desta forma a diferença. Bacana um depoimento desta maneira, né? O Leonardo Gebart te dando os parabéns, né? Dando os parabéns a todos os envolvidos, falando que foi um excelente o tema e o conteúdo, né? Bom, então agora eu vou voltar aqui nas perguntas. Eu vou começar com não foi exatamente uma pergunta, mas ela fez uma observação, a Ana Castro. Se os dados apresentados os primeiros dados que você trouxe, né, sobre os 33 mil cursos de graduação do censo, se eles são de 2019, qual que era a fonte? Que ela não sabe se você falou, mas que ela perdeu a informação nesse momento. Eles não são de 2019, Ana. O último censo do Brasil é de 2015, tá? Não faz censo de educação todo ano. Okay. Mas a gente sabe que eu não tive preocupação em atualizar muito, porque o mais importante para a gente é trabalhar com esse grande cenário aí de desconexão que deve ter piorado. Sim, e aí a Tatiana coloca o seguinte: gostaria de fazer algumas perguntas à Vitória. Sobre os 8% que buscam os profissionais ou processos de orientação profissional ou vocacional, quais são as características comuns desse grupo? Aí ela fala assim: e a que se deve um número tão baixo de interesse por esse tipo de serviço? Qual o papel ou impacto dos pais desses jovens em momento de escolha de carreira, no sentido de não apoiarem esse tipo de serviço? Pois nessa etapa da vida, a maioria dos jovens que busca algum serviço pago precisa do aporte financeiro dos pais. Tá. Como é que ela chama? Tatiana. Né? Tatiana, esse dado dos 8%, ele está numa observação, um simpósio que teve para discutir o censo, tá? Então, eu não tenho detalhes desse dado, mas eu vou buscar e compartilho depois, se for o caso, tá? Mas a gente sabe que eles ficam preocupados com isso, porque esses jovens estão fazendo escolha que tem um impacto negativo lá na frente nas universidades, né? Eu, pessoalmente, eu já atendi jovens de ensino médio, sabe? Assim, é um outro trabalho, claro, não tem essa, né? É outra coisa, né? Outra faixa etária, a gente não pode, né? As famílias me procuram, sempre começa mesmo pela família, às vezes é alguém que me conhece já, que sabe que eu sou coach, fala, Vitória, não dá para você já conversar com meu filho, porque tem essa angústia, então, assim, é importante, sim, ter o apoio da família, né? E eu trabalho sempre também com essa mesma abordagem de não ter orientação. É claro que eu uso outras ferramentas, enfim, e também eu faço muito pontualmente, assim. Tem uma profissão que chama orientação de orientadora profissional, né? Não é isso que a gente né? Mas a família é importante, sim. E eu tenho uma imagem de um coach novo que veio, a mãe me procurou e ele falava se o pai é médico, e ele estava muito angustiado, a mãe estava preocupada com isso, e aí ele falava assim, engraçado, quando eu cheguei no processo, assim, eu entrava numa sala como se tivesse um tanto de quadro, e o quadro da medicina, ele tinha uma moldura linda, e eu só conseguia olhar para aquele quadro. Aí agora eu consegui entender que tem outros quadros na sala e que eu não acho esse o quadro mais bonito. Então, tem um exercício mesmo desses jovens de, às vezes, é isso, né? Muito caminho da família, a gente faz, assim, uma árvore genealógica de profissões, e é difícil, às vezes, romper com isso, né? Mas eu não posso te ajudar mais nesse assunto, porque não tenho os dados para você. Desculpa. Ok.
A Rosângela está pedindo depois, né, a Aham. referência da Price, né, da pesquisa da Price. Chama Tendências 2030, mas eu te passo, Rosângela, mas eu tenho. Tá. A Marcionila fez uma observação e uma pergunta. Para tudo isso acontecer, é necessário muito engajamento do jovem com o seu próprio processo. O que fazer quando você percebe que esta automotivação não está presente? Perguntar para ele, né, se ele precisa e quer fazer o processo, né? Volta lá na contratação e fala o que você está querendo, o que está acontecendo, né? E é isso, é igual o engajamento de um processo de executivo mesmo, né? Assim, nesse ponto, Marcelina, eu não vejo muita diferença, não. Agora, eles são, de uma maneira geral, muito engajados, porque como eles respondem muito rápido, né? O terreno é muito propício para isso, né? Eles respondem, eles são muito engajados, muito comprometidos. Eles se mobilizam muito. Marcionila, você quer complementar alguma coisa aí? Ok. Não sei se ela está respondendo no chat. A Rosângela faz a seguinte pergunta: qual a faixa de idade que mais te procura? E eles buscam por conta própria ou os pais são os estimuladores? Então, nesse caso, eles buscam por conta própria, buscam por conta própria. E a faixa de idade, 25, 28, alguns 23, vai por aí, de 23 a 30, por aí. Essa saída da universidade, ou então porque já está muito angustiado ali, né? E a entrada no mercado de trabalho. É bem essa transição. Quando é para a entrada da universidade, a família é que procura. Eu vou até compartilhar, eu tive uma situação recente, né? Meu sobrinho finalizando a faculdade, um pouco perdido, e aí, conversando com uma profissional, ela comentou, falou assim, não preocupa, hoje em dia é comum as pessoas, assim, até uns 29, 30 anos, e aí, assim, qual que era a referência que eu tinha? Eu, né, que me defini lá com 17, 18 anos e segui, né? Eu falei, meu Deus, né? Como que o mundo mudou nesse aspecto também, né? Mas a Cristiane, ela pergunta o seguinte, Vitória, qual a sua maior demanda? Ela é individual ou você trabalha com jovens em grupo? Essa é uma boa pergunta. O meu sonho era conseguir um dia fazer um projeto com um grupo, porque eu acho que isso faz muito sentido para os jovens, né? Eles são grupais, assim, eu acho que isso faz sentido. Mas eu fiz um projeto com um grupo, na verdade, mas num outro contexto, num projeto meu específico, assim, no Jequitinhonha, eu trabalhei com meninos de terceiro ano do ensino médio, mas era outro contexto. Eu já fiz alguns contatos em universidades, mas as universidades também, assim, isso não é o negócio da universidade, né? Mas é uma boa provocação, assim. Acho que a gente pode pensar nisso. Outro dia até falei isso com a Rosângela, né, Rosângela? Da gente pensar isso em escolas de negócio, mas os meus atendimentos são individuais, assim, um coaching de pessoa física normal, assim, igual os executivos, né? Um processo aí de 12 horas de coaching, 14, varia, né? Depende muito do repertório, assim, da pessoa, do jovem, né? Mas é um processo de coaching normal. Mas eu acho que faz sentido o grupo. Tem essa intuição. O grupo, né? Eu acho que faz. sim. Deixa eu ver aqui se tem. Tá, Rosane, você já teve a oportunidade de trabalhar com jovens de baixa renda, mais carentes? Né? E ela faz uma outra pergunta. Há um mercado enorme e pouco explorado?
explorado. Você usa alguma ferramenta ou instrumento de autoconhecimento para os jovens? Então, são duas perguntas. Uma é se você tem experiência com jovens de baixa renda, né? Tem. E a outra eu te repito depois. Vamos nessa primeiro. Eu tenho experiência com jovens de baixa renda, porque eu sempre tenho na minha agenda alguns atendimentos pro bono. Então, quando cabe na minha agenda, eu tenho, e aí são pessoas que me conhecem, que indicam. Eu fiz esse projeto no Jequitinhonha, que já teve mais de uma edição, assim, mas é jovem, né, de ensino médio, no terceiro ano, que foi muito bacana. E eu uso algumas ferramentas, sim. Quando o jovem chega, ele não tem repertório nenhum, um assessment, sabe, de personalidade ajuda muito. Eu sempre falo, não é exatamente assim o perfil que me interessa, se ele é, né, se eu uso o DISC ou o MBTI, se ele é XYZ, mas é ele olhar para aquele espelho, né, e falar assim, isso eu reconheço, isso sim, isso não, o que eu faço com isso? Então, isso ajuda muito quando ele não tem muito repertório de autoconhecimento. Mas às vezes não, aí é muito de cada um, né? Mas tem hora que é bom. Tem alguns momentos que é bom. A Rosângela está aqui ainda perguntando se os jovens, né, de baixa renda, se eles respondem bem ao processo. Sim. Esse projeto que eu fiz no Jequitinhonha, esse é muito diferente, não é o caso. As pessoas que eu atendi de baixa renda nesse esquema, assim, responderam muito bem. Fizeram escolhas, prepararam melhor. É outro contexto, mas com os mesmos desafios, né? Assim, também com desafios, não os mesmos, mas também com desafio. Mas acontece o mesmo mergulho de olhar para ele, de fortalecer, de potencializar talentos, fortalezas, olhar a limitação, sabe? Se preparar para lidar com as limitações. Responde bem, sim. Bacana. Lindo, na verdade. Oi? É lindo, né? Sim. Especialmente. A Rosângela tem uma outra pergunta. Rosângela, você não quer habilitar seu som? É uma área que eu adoro, né? Eu trabalho com orientação de carreira, sou apaixonada, mas a gente quase sempre é procurado por jovens que têm um nível social alto. Não é um processo muito em conta. Eu sempre tive muita vontade de trabalhar com o pessoal mais carente. E fico assim, porque a gente acaba tendo um repertório, provocações, que às vezes parece um pouco longe da realidade deles. Então, quando eu quis saber se você trabalha, era para saber como que esse pessoal vem, né? Que tem uma carência educacional, tem uma carência de domínios, né? De língua, de vivência. E a gente acaba muito contaminado com essa lente, né? Para saber um pouco das histórias que você tem. Mas é mais desafiador mesmo, né? Mas você continua sendo esse farol ali. O que essa pessoa está buscando, né? Deve ser muito gratificante. Agora, a Wang não quer falar, não, Wang, porque você tem um projeto lindo, né? Bom, na verdade, esse projeto é para público de baixa renda, né? Um dos critérios é este. E é um projeto 100% pro bono, onde todos os coaches envolvidos também oferecem trabalho pro bono. Eu costumo ter uma regra lá na minha empresa. Projeto pago, todo mundo é pago. A gente discute o valor, mas é pago. Projeto pro bono, quem quiser aderir é como voluntário, né? E projeto jovens é como voluntário. A gente faz edições anuais, né? Mas, assim, eu acho que é tantos detalhes, tantas coisas, que eu acho que é melhor a gente falar no outro momento. Tá bom. O que eu posso deixar para vocês é que, de fato, você pode não mudar a vida dele agora, de imediato, mas você mudou definitivamente a curva da vida dele para o futuro. Então, assim, a diferença é grande e você sabe que está gerando frutos. Nem sempre naquele instante de poucos meses que você conviveu, né? Muito legal, né? Vale muito a pena, é muito gratificante. Muito lindo. Né? Pessoal, eu vou aproveitar e dizer, me perdoe, eu tenho que abrir a outra sala da Bahia, eu vou ter que fugir, sabe? Até por isso que eu não falo um pouco mais, tá? Tem problema. Obrigada, bom demais.
Vitória. Obrigada, Wang. Bom, obrigada, Wang. Olha só, eu vou convidar a Adriana Mata para abrir aí seu microfone. Adriana, traz um pouquinho aí para nós de uma forma, né? Você colocou aqui um pouco da sua experiência e compartilha aqui com a gente. Você falou desse seu trabalho nas escolas e universidades aqui em Belo Horizonte? A Adriana tá aí? Adriana Mata Machado? Tô aqui, Lara. Ah. Tudo bem? Tô tentando só pôr meu vídeo aqui, mas eu não tô conseguindo. Ah, mas pode ir sem vídeo mesmo, então até você conseguir. Agora Bom, estamos te vendo, seja Estão me bem-vinda. vendo? Tô aqui encapotada, que hoje tá um frio nessa roça que tá um horror. Mas, enfim, na verdade, eu faço esse trabalho já há algum tempo e o que eu compartilhei aí é que eu vejo realmente um trabalho de grupo, né? Eu tenho um projeto desenhado até com a Letícia, Clara e Castro Leite, um trabalho bem legal, mas a gente apresentou em várias escolas e eles são muito pouco receptivos a um processo de grupo, de engajar esses estudantes e esses alunos para pensar sobre esse futuro, para pensar sobre essa carreira ou essa orientação de carreira inicial, sabe? Mas, enfim, é algo que a gente ainda sonha que vai dar certo em algum momento por aí, né? Tomara. Vai dar. E sobre os adolescentes, é um público que eu gosto muito, eu me identifico demais com esse público mais jovem aí, tanto a parte da média gestão e esses que estão aí perdidos no caminho. Acho que a gente, quando vem de RH e coordena e lidera um tanto de programa treino. Tá ruim, né? Tá caindo a conexão, acho que ela... Tirar o vídeo, às vezes melhora o som. Tá falhando? Tá, às vezes você tira seu vídeo e fica só com o som. Isso. Tirei. Bom, então eu estou dizendo que esse público jovem, se lá atrás na carreira da gente em RH, coordenando vários processos trainee, tivesse essa bagagem do coaching antes, vários deles talvez não, a gente mesmo dava conta e falava com ele, aqui não é seu lugar não, essa empresa não é para você, né? Acho que a gente ia adiantar a vida deles muito, né? E diminuir o turnover dos processos trainee. Agora, o adolescente, ele vem muito pelos pais mesmo, né? As pessoas perguntaram, é esse pai que traz. E o desafio, muitas vezes, é fazer ele se interessar por aquele processo, né? Se identificar com a gente, estabelecer uma conexão, demora um tempinho até ele se soltar. Esse adolescente contemporâneo, ele é muito sociável virtualmente, né? E entre pares. Até ele olhar para nós, 40 plus, e estabelecer essa conexão e essa relação de confiança leva um tempo. Então, eu brinco que o nosso desafio é falar a linguagem deles, né? Se virar para poder entender que vocabulário é esse, onde que eles estão, que os lugares que eles frequentam, o que que eles leem, quem que eles seguem, né, nas redes sociais, para poder estabelecer alguma conexão e favorecer aí esse engajamento no processo. Mas é isso, Lara. Assim, muito obrigada, Vitória. Foi ótimo. Espero te encontrar num futuro breve aí para me mentorar. Imagina. Nos vemos nas reuniões da ICF, não é? Olha só, nós estamos aqui já há uns minutinhos, né, de finalizar. Alguém que não fez algum comentário, né? Porque nós vamos passar tudo para a Vitória para que ela possa ter acesso. Que gostaria de trazer alguma coisa aqui, alguma pergunta, algo que não foi respondido. Eu gostaria de só fazer uma pergunta, na verdade, é aí a Antonella. Eu só gostaria de ouvir um tiquinho mais o que a Vitória poderia falar de carreira múltipla. Ah, perfeito. Então, Qualquer Vitória, voltando aí. É mera coincidência. Mas sempre inspiradoras as palavras. Vitória, obrigada, linda, de
Obrigada a você, Antonella. Agradeço, Obrigada a gente, você. fazendo uma propaganda explícita, ela manda muito bem. Que lindo, adorei. Com todo amor e carinho, sem fazer propaganda, fazendo propaganda. Ela é muito Eu vou querida, ficar com muito querida. vergonha. Ai, desculpa, eu não sabia, mas eu achei que as pessoas iam gostar de saber também, né? Quem Obrigada, tá ouvindo, gratidão. Aqui, ó, olhem pra cá que eu vou tirar uma foto da Coutinho com a trainee, hein? Olha pra cá. Ai, que linda! Pronto. Botar. Bom, carreiras múltiplas é isso que a gente está vendo aí, né? Assim, você está hoje num lugar e depois você está em outro contexto e você tem que reconstruir, você tem que aprender novas competências, novas habilidades, se mobilizar para um outro lugar, né? É isso, assim, eu atendo muitas startups, fazendo, não coaching, mas assim, muito processo de recrutamento e seleção. E é muito incrível o que é esse universo. Isso aí é outro webinário, né? Mas a gente fica vendo assim. Primeiro, uma coisa que eu até uma vez falei com a Lara, que é importante frisar, assim, os meninos não estão fazendo universidade mais, né? Eles não têm graduação. Eles estudam no trabalho. E na hora que você vai fazer recrutamento e seleção para startup, eles querem o desafio do que eles não sabem. Então não adianta você falar assim, eu quero um desenvolvedor desse, tal. Não, ele quer a linguagem que ele ainda não sabe. E ele vai aprender ali. E gente muito bem sucedida, muito competente, e não fez graduação de nada. Incrível isso. É outro. Mas acho que a gente devia fazer um webinário sobre isso. Bacana, fica a sugestão, nós vamos seguir com isso. Diga, Rosângela. Olha, me deu uma curiosidade. Eu vi um vídeo de um menino daquela Universidade Conquer, que está lançando aí, né? Ele dizendo que os Googles da vida, já tinha visto isso, não estão se importando mais que as pessoas tenham superior. Você tem visto isso mesmo? Às vezes eu duvido um pouco. Não, tem. É? Tem. Que interessante. Eu acho que é uma coisa para a gente pesquisar mais a fundo, né? Que eu acho que isso é um tema que a gente pode pesquisar mesmo. Se eles não têm, esses meninos, a universidade não conversa com o anseio deles, não. E agora eu vou fazer uma provocação horrorosa aqui. Quem sabe a gente pensa num projeto social para ICF com carreira para jovens carentes? Ai, maravilha. E podíamos lançar isso. Talvez em grupo, eu topo super topo demais. Pode fazer um benchmark lá com a Wang, que eu acho que essa perna falta no nosso capítulo, né? Eu acho maravilha. Que é um social muito bacana. Você faz mais um ano sabático, né, Rosângela? Geração de sabático, por que não? Você topa? Vou adorar, vamos lá? Vamos. Mais um projeto pra gente. Isso. A Meire tem um projeto muito bacana em Salvador, com jovens também. Então, legal saber. Isso, legal. Se a gente não tiver mais perguntas, a gente tem que tentar terminando para a gente entrar no da Meire. E se você queria fechar, Vitória, né, com algum ponto, e a gente roubar uns minutinhos seus para chegar lá. Não, assim, é só meu muito obrigado, assim, pela presença, pela contribuição, pela escuta, pela troca, e acho que a gente tem muito caminho pela frente para pensar, né, nos jovens e no que está acontecendo nesse momento no mundo, né? Assim, acho que os desafios virão com mais força, com mais dor, e a gente tem muita coisa para dar, né? Para ajudar a pensar. Acho que esse lugar do não saber vai ter muito valor, né? Sim. Bacana demais. Vitória, eu quero, assim, mais uma vez agradecer sua contribuição. Foi maravilhosa. Todos os comentários são extremamente positivos, né? Acho que você tocou, assim, de uma forma sensível e também direta às pessoas, né? Você começou falando que a gente tem, né, o coach que a gente merece. Eu acho que também a gente tem o público num trabalho como esse, aquele que a gente também merece, né? Então, quero agradecer a você imensamente a sua generosidade dessa contribuição e quero agradecer muitíssimo a presença de todos que já estiveram, que ainda estão aqui,
né? A Rosângela, a Marcionila, a Adriana Mata, né? Eu não sei, tá aqui a Aros, que eu não, a Cristiane, Letícia, o Paulo César, a Rosa Ricói. Faça contato, Rosa. Tamara Salomão, aliás, todos façam, tá? E a Antonella, né? E todos que estiveram presentes aqui. Tá? Muitíssimo obrigada. Rosângela, quer falar mais alguma coisa? Nossa presidente. Agradecer mesmo. Acho que vai ser redundância das suas palavras, elas em dobro. Né? Muito obrigada. Obrigada a você lá. Eu tenho que agradecer a parceria, a torcida da Lara, que ela fez assim, uma parcerona nisso tudo. Gente, Obrigada. Eu que agradeço você permitir essa parceria, né? Gente, muitíssimo obrigada e uma ótima noite para todos. A gente se vê na Bahia. Isso. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.